Oi, eu sou a Marina, do Sociedade AV, e hoje eu vim falar um pouco sobre preconceito e sobre o nosso lugar enquanto pessoas preconceituosas. Eu sei que esse vídeo tá um pouco atrasado na discussão, mas quando rolou toda aquela polêmica na Copa do Mundo em relação à piada preconceituosa de um youtuber, eu demorei muito pra pensar em me posicionar. Eu, obviamente, achei que aquilo era um absurdo, mas eu tava preocupada com outras coisas, no sentido de que eu sempre fico muito incomodada quando as pessoas começam a justificar as atitudes preconceituosas delas, né? E quando outras pessoas começam a justificar atitudes preconceituosas de outras pessoas. Porque às vezes a gente mesmo, que faz parte de uma minoria, a gente também reproduz discursos que oprimem a nós mesmos. Então isso não exime ninguém que está fora desses grupos de reproduzir também esses discursos. Mas eu acho que o primeiro passo é a gente reconhecer o nosso lugar de preconceituoso, é a gente reconhecer os nossos privilégios. A gente vê que esses privilégios nos dão uma visão de mundo que outras pessoas não têm, e a gente perceber como esse privilégio às vezes faz com que a gente reproduza discursos que estão ferindo o outro. E isso não nos dá o direito de continuar com esses discursos, mas quando a gente reconhece isso, a gente começa a parar para pensar por que a gente reproduz esse tipo de discurso, por que às vezes a gente não vê o preconceito no nosso discurso. Então eu acho que esse é o primeiro passo para a gente começar a reconhecer todas as falas, os gestos, os atos preconceituosos que a gente tem. Então, uma coisa que me incomoda muito é quando eu vejo, em relação ao racismo, as pessoas dizerem: não, mas eu tenho amigos negros. Não, mas eu tenho uma namorada que é negra, um namorado que é negro. E, enfim, eu acho que isso não é justificável. A minha mãe é negra. Mas eu não, entendeu? Então, eu tenho uma vivência que é diferente da dela. Eu tenho um privilégio que é diferente do dela. Eu não posso falar que só porque ela é negra eu não sou preconceituosa, porque as coisas que ela viveu eu não vivi. Nem indiretamente. Talvez algumas coisas indiretamente, mas já é uma relação muito diferente, porque o preconceito, mesmo que eu tenha vivenciado algumas coisas indiretamente por conta dela, o preconceito foi em cima dela, entendeu? Foi ela quem sofreu. Foi ela que foi o alvo e não eu. Então, assim, eu acho que é muito fácil a gente usar como desculpa os outros quando a gente não é daquele jeito. Então, assim, eu, por exemplo, sou uma pessoa que sou da comunidade LGBT. Mas eu, enquanto mulher cis, eu não posso dizer que eu não sou transfóbica, porque eu não sei como é a vida de uma pessoa trans. Por mais que eu leia, por mais que eu possa me manter informada, eu às vezes posso dizer coisas e, enfim, propagar discursos que são transfóbicos. E assim, o meu primeiro passo é, se alguém que é trans vier chegar em mim e falar: Marina, olha, isso não foi legal, isso que você disse foi transfóbico, foi preconceituoso. A minha primeira atitude não deve ser: mas eu sou da comunidade LGBT, então eu jamais poderia ser transfóbica. Não, a minha primeira atitude tem que ser: nossa, se essa pessoa que é trans, ela se sentiu ofendida, se eu também posso ter ofendido outras pessoas que são trans, então eu fui transfóbica, né? E a gente ainda tem isso. Porque às vezes a gente também se escora muito nos nossos amigos, entre aspas, né? Não tô dizendo que são falsos amigos, mas tô dizendo que, assim, o meu amigo que é negro, eu faço uma piada com ele e ele não se sente ofendido.
tudo bem, é o seu amigo. Primeiro que o seu amigo te conhece, ele sabe quem você é, talvez, enfim, vocês brinquem sobre isso desde sempre. Mas isso não quer dizer que outras pessoas não devem se sentir ofendidas, porque você não pode falar pelo outro, você não pode... Se alguém se sentiu ofendido, você não pode dizer não, que aquela pessoa não se sentiu não, porque isso vai de cada um, né? Então eu acho que a gente tem que botar um pouco a mão na consciência em relação a isso. A gente... Obviamente a gente nasceu e cresceu numa sociedade que é muito preconceituosa. E eu acho que esse é o primeiro ponto da gente se admitir como pessoas também preconceituosas. Porque ninguém teve uma vivência muito diferente, né? Ninguém cresceu num ambiente super desconstruído. Claro que às vezes tem pessoas assim, mas isso é uma coisa muito rara. Então, a gente convive com pessoas preconceituosas, a gente nasceu com pessoas preconceituosas, a gente cresceu com pessoas preconceituosas, e é muito difícil que a gente não seja assim. Por mais que a gente se policie, por mais que a gente leia, por mais que a gente, enfim, tente não ser desse jeito, às vezes vai acontecer. E a gente tem que botar a mão na consciência quando isso acontecer. A gente tem que ouvir o outro. Principalmente quando o outro se sente ferido. Porque a gente também pode se sentir ferido por alguma outra coisa. E aí a gente vai querer que alguém que feriu a gente escute a gente. Não que essa pessoa diga, ah não, mas eu não fui assim não, porque o meu amigo, eu faço essa piada com ele e ele não liga. Mas assim, tudo bem, é o seu amigo. Eu me senti ofendida. Então eu acho que a gente tem que se colocar um pouquinho nesse lugar de preconceituoso pra gente perceber como a gente é capaz sim de ferir o outro, como a gente às vezes reproduz discursos que ferem aos nossos grupos minoritários, aos nossos grupos oprimidos, e que não necessariamente isso é intencional, obviamente, eu acho que ninguém quer se oprimir, mas que às vezes também a gente fere, a gente oprime ainda mais o outro. A gente, enquanto lugar de privilegiado, né? E se eu tô falando de lugar de privilégios, eu tô falando de um lugar opressor, nesse sentido. Então a gente acaba ferindo o outro sim, e a gente tem que se destituir cada vez mais desse lugar de opressor. E eu acho que o primeiro passo para isso é se reconhecer como opressor, porque se você não se reconhece enquanto tal, você vai continuar repetindo esses mesmos gestos, repetindo essas mesmas brincadeiras que não tem graça para ninguém. E, bom, é isso. Os comentários estão abertos para vocês falarem o que vocês quiserem, com muito respeito, de preferência. Vamos conversar um pouco sobre isso. Se você é um pouco tímido e não quer conversar por aqui, a gente é sociedade a ver em tudo quanto é rede social, no Instagram, no Twitter, no Facebook. Estamos esperando pela sua resposta. E, bom, é isso. Não se esqueça de se inscrever nesse canal caso você não seja inscrito. Não se esqueça de curtir esse vídeo e até o próximo. Tchau, tchau.